Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre o SARI 11, Santander Renda de Aluguéis, um fundo de laje corporativa, mas também tem cotas de outros fundos, poderia ser chamado de fundo híbrido. E a gente vai ver, dar um overview. No final, vou falar minha opinião se vale a pena ou não, como é que está a cotação atual e perspectiva futura. E a gente vai ler também com calma o relatório gerencial. Peço o seu like, isso ajuda muito, se inscreva no canal e também, se gostar, considere ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Vamos lá. Então, o SARI 11, código SARE11, então ele tem um dividend yield muito bom aqui, que você já vê, né? É um fundo de tijolo, então é um dividendo considerado e o patrimônio líquido também está bacana, já próximo a 1 bilhão. Então vamos ao relatório gerencial para a gente entender a tese, a parte mais fundamentalista. Esse aqui é que nós temos de dezembro de 2021, relatório mensal Santander Renda, e aqui ele tem algumas informações, né? O último rendimento 65, ele fala aqui que se for pelo valor da cotação dá em torno de 11%, o que é muito bom. E se você pegar, anualizar pelo valor patrimonial que está bem acima, consideravelmente acima do valor de mercado, aí sim dá entre 7 a 7,5% ao ano, um pouco menor, porque o valor patrimonial está acima. Então, ele fala de um contrato de compra de um imóvel em Santander, São Paulo. O preço de aquisição foi 78 milhões. Ele pegou esse preço, né, conseguiu esse preço através da terceira emissão. E ele fala que um cap rate estimado de 12,4. É claro que ele fala que ainda não pagou tudo. Isso depois de ele pagar, né? Esse cap rate estimado depois de ele pagar o valor completamente. Então ele só pagou a primeira parcela. Ele fala que ressaltou que ele diminuiu a porcentagem de patrimônio líquido de fundos, que ele tem cota de outros fundos, era cerca de 27%, agora baixou para 22%. E ele fala do incremento de investidores e o impacto positivo, mesmo que de maneira marginal, de 0,3 na avaliação de dezembro, reavaliação dos imóveis do portfólio. Aqui a carteira imobiliária dele, como é que está dividida? A maioria com WT, de a receita muito concentrada nesse empreendimento aqui chamado WT, e um pouquinho, praticamente 9%, no Work BL e no Barueri. Então você vê que participação de cada empreendimento na área bruta alocável também é bem significativo a parte do WT, mas ela é bem menor do que as suas receitas, provavelmente porque a grande parte da sua vacância está aqui nesse edifício Work BL, porque ele tem um potencial de 32% do ABL. E a receita por setor de atividade inquilino, ramo de atividade, ele está bem diversificado. Aqui na parte de bens de consumo, 40%, serviços 43,7% e tecnologia 16,2%. Tá bom? Isso aí para você entender as perspectivas. E aqui a distribuição da receita por inquilino, ele fala aqui que do Unilever são 22%, bem concentrado, Brookfield Group 22,9%, mas você tem aqui Epson, WeWork, Arezzo, vários outros, Sinqia, empresas de grande renome nacionalmente. Então, ele tem uma boa diversificação por inquilino, não tem por empreendimento, ele é muito concentrado no WT, mas por inquilino sim, a gente pode dizer que sim. A ocupação dele mantém praticamente em linha, tem uma ocupação física mantendo-se, mas teve uma revisionada maior, então ele tem uma ocupação financeira aumentando um pouquinho, mesmo que marginalmente. E a maioria dele é atrelado ao IGPM. Isso é um pouco até mesmo preocupante, porque era melhor se fosse IPCA, mas ele tem aqui o 5,4 em IPCA, mais 86,2 em IGPM e 8,4 em INPC. Então, assim pode ter aí uma surpresa negativa, né, por causa do GPM. O GPM que ele rendeu muito no ano de 2020 e 2021, mas já começa bem arrefecido para esse ano, essa perspectiva. Vencimento dos contratos são 9% vencendo agora em 2022, 2% em 2023, 3% em 2024 e 11% em 2025. Cerca de
66% em somente 2027. Então você tem aí uma estabilidade nos dividendos, né? Pode baixar um pouco aí para os próximos anos, mas não vai baixar tanto. A bronca mesmo é em 2027, que não é tão longo prazo assim, tão médio prazo. O revisionais dos contratos de locações, nós temos a maioria revisional em 2023 e 2024, tá bom? E a gente tem aqui a carteira do fundo, que ele tem 906 de patrimônio líquido, quase 1 bi que a gente já viu, mas ele tem uma obrigação, ou seja, uma alavancagem na faixa dos 325 mil. Então você vê que é mais de 30% de alavancagem, o que eu considero uma alavancagem bem alta, tá bom, pessoal? E isso faz com que... Mas ele também tem uma aplicação financeira no valor de 328 milhões. Então, se você for pegar pelo patrimônio líquido, já dá 917 milhões. Então, essa alavancagem, apesar de ser alta, ela não machuca tanto o resultado do fundo, justamente porque ele tem cota de outros fundos e LFT. E aqui você teve esse patrimônio líquido dividido pelos imóveis e também aplicações financeiras. Então, em que pese ser 30% de alavancagem, mas foi 30% em cima dos imóveis. Se você pegar de maneira geral, a alavancagem é baixa, de maneira geral, porque você tem aí, se você multiplicar os imóveis, somar os imóveis mais as aplicações financeiras, vai dar aqui 1.200, então vai dar uma alavancagem em cerca de 20% somente. Aí já não é tão grande assim, tá bom, pessoal? É para vocês entenderem. E o rendimento, ele deu uma subida para 65, mas tudo faz a gente acreditar, dado ali a situação do fundo, dado que ele tem alguns contratos vencendo, que ele vai ficar mais próximo ali aos 62, por aí. E ele tem um saldo acumulado de recebimento rendimento não distribuído de 31 centavos por cota. Então pode ser que ele mantenha esses 65 justamente para poder segurar o valor de mercado. E a negociação, valor absoluto, volume diário, tem se mantido. E as informações contábeis, a gente vê que em outubro as receitas foram, elas são bem estáveis, né? 8 mil alguma coisa, e as despesas têm diminuído, o que é muito bom. O resultado, ele tem se mantido ali em torno de 6 milhões a 7 milhões. Tá? E tem distribuído um pouquinho abaixo nesse último mês, né, do que foi resultado. Aqui são empreendimentos, WT Morumbi. Esse WT é um empreendimento de alto padrão, a gente vê aqui, certificado AAA, certificação de LED 2, e ele fala aqui que tem a participação de 75%, então é uma boa participação. Quase dezembro de 2021, a gente vê que o valor de avaliação aí é 767 milhões. Então já é quase todo o patrimônio líquido do fundo. Ele fala aqui que é bem próximo à estação de metrô, perto de shoppings e o aeroporto internacional de Congonhas. A gente vê aqui um outro, o Workbela, já é bem menor, escritório de alto padrão localizado na Avenida Paulista, fácil acesso a rodovias, né? E a parte metropolitana de São Paulo. E a gente tem a distribuição de ativos aqui, ó. A gente tem 66, como você já tinha falado, 63% de imóveis, o FIIs são 21% e renda fixa 14%. Os fundos imobiliários correspondem a 21,9% da carteira do fundo. E quais são esses fundos que ele detém carteira? São fundos que eu considero bom, BTCR, da BTG Pactual, CPTS, HGCR, Iridium, KNHY, KNPI, da Quineia, KNSC, MCCI, Mauá, Recebido Imobiliário, Vigip, 11. Então são fundos bons, tá bom? Então esse é o portfólio. Vamos ver com relação aos preços praticados aí pelo mercado. Então a gente vê aqui a parte de análise gráfica, que ele teve essa queda bem absurda aqui e ficou beijando aí o patamar de 63. 63, recuperou, teve a sua lateralização, rompeu para baixo com força e agora beijou em torno de 61 real. Depois já recuperou, voltou aqui para a média,
A perspectiva, ele está sofrendo um pouco para romper esses R$ 70, vai depender muito dos próximos dividendos. Então, ele rompeu essa tendência de baixa e agora já está em tendência de alta, mirando aí os R$ 90. E isso, se ele entregasse, eu acho muito difícil ele chegar nesse valor. Mas, se ele entregar bons dividendos, sim, ele pode se manter pelo menos mais alto, valores mais altos do que esse 63. Então aqui você está com 69, fica no meio curso, né? Ele está visando os 90 no longo prazo, mas também poderia ter uma queda aí. Ele já caiu 30% nos últimos 12 meses. E se você o que chama atenção aqui, a sua base de cotação, você vê que ele sempre paga esses 62, 60, 65, 63, e você vê que flutua muito só desde os R$ 100 agora aos 72, mas já caiu para 69,70. Então você vê que aqui já está beirando quase 1%, e mesmo assim o mercado ele não dispara esse fundo. Então a gente vê que ele está bem abaixo do valor patrimonial. Eu acho um fundo que tem seus riscos, mas com esse dividend yield aqui de 0,83 começa a fazer muito sentido a gente aportar. É claro que se você pegar valores mais baixos é melhor ainda, tá? Tem uma taxa de administração de 1,25 e você vê que ele sempre está pagando aí esse patamar mais alto. Então, o valor patrimonial tem se mantido, que é muito positivo, são 3 ativos com o Estado. É isso que eu queria trazer, vacância bem pequena, mas ela deve aumentar aí no ano de 2022. É isso que eu queria trazer para vocês, o relatório gerencial do SARI 11 aí, vocês têm carteira? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê a sua opinião também se você acha um bom fundo para aportar atualmente. Muito obrigado pela sua atenção, bom investimento a todos e até a próxima.